Bem-vindos a mais uma aula de infográfico. Agora vamos entender qual é a diferença entre gráfico e infográfico. Então, mesmo sendo fácil confundir gráfico com infográfico, ambos são diferentes no conceito básico. A ideia é que o infográfico seja a informação completa, sem necessidade de textos adicionais, explicações ou relação com outro conteúdo. Enquanto o gráfico geralmente é usado para acrescentar informação, tornar um conceito em algo concreto, que possa ser visualizado. Os gráficos são muito usados no meio científico, mas dentro de um contexto onde eles podem ser entendidos apenas naquele contexto. Os gráficos adicionam informação, os infográficos contêm a informação completa. Então essa é a diferença primordial. O infográfico ele não depende de mais nada, ele é autoexplicativo. Então se precisar ter um pouco de texto, se precisa ter desenho, se precisa ter imagem, tudo isso vai estar ali no infográfico para apresentar toda a informação, toda a mensagem. O gráfico geralmente é utilizado apenas para acrescentar uma informação a um texto principal. Então aqui temos do lado esquerdo um gráfico e do lado direito um infográfico. Então notem como o gráfico à esquerda, mesmo que tenha uma representação gráfica com barras e também texto, que explica o que as barras representam, ele não é um infográfico. Ele necessita de um embasamento para entendermos o que ele comunica. O infográfico é autoexplicativo. Então, o gráfico à esquerda ele funciona em um contexto. Por exemplo, ali ele está fazendo uma comparação salarial. Mas ele, por si só, apresenta só os dados e a gente não entende exatamente qual é o contexto daquela informação. O que ele realmente quer comunicar com aquilo ali. Enquanto à direita, nós temos um gráfico falando, por exemplo, da doação de órgãos. Então ele fala ali, ele tem várias informações com imagens para ilustrar e tudo isso dá um panorama geral da mensagem que está sendo passada ali. Então, dessa forma, ele se torna autoexplicativo sem precisar estar dentro de um outro contexto para que a gente entenda. Ali ele está falando de doação de órgãos e do começo ao fim ele passa toda a mensagem e a gente entende. Enquanto que à esquerda, no gráfico, ele é, por exemplo, um dado estatístico, que ele vai reforçar uma informação que está sendo passada em um outro texto, por exemplo. Então, é necessário entender essa diferença. Se o infográfico ele não tem toda a informação, se você precisa explicar de alguma forma o infográfico, então ele não é um infográfico, ele é apenas um gráfico. E quando formos trabalhar com infografia, formos criar nossos infográficos, nós temos que ter essa noção. Ele é como se fosse um texto, uma redação, que ele é autoexplicativo. Eu não preciso escrever um outro texto para explicar o primeiro. Então o infográfico ele tem que ser assim, ele tem que ter todas as informações ali explicadas o suficiente para que a pessoa entenda a mensagem do começo ao fim sem ter que recorrer a um outro recurso. Na próxima aula, vamos entender como o infográfico pode ser muito útil no marketing, principalmente hoje em dia.